Franz Kafka construiu uma obra voltada para a investigação da condição humana diante das estruturas invisíveis que organizam a vida em sociedade. Seus textos não tratam apenas de sistemas externos, mas da maneira como esses sistemas se infiltram na subjetividade, moldando comportamentos, pensamentos e identidades. Em Kafka, o indivíduo raramente é confrontado por uma força claramente identificável. O conflito nasce da normalidade, das expectativas silenciosas e dos papéis sociais que definem quem pode ou não pertencer. Em A Metamorfose, essa investigação assume forma extrema. O personagem principal desperta transformado em um inseto. No entanto, o impacto da narrativa não está na transformação em si, mas no modo como ela revela a fragilidade da identidade humana quando esta depende do reconhecimento social. A metamorfose não cria o isolamento, ela apenas torna visível um afastamento que já existia. O personagem principal passa a perceber que sua existência só era válida enquanto correspondia ao que se esperava dele. Kafka sugere que a identidade na sociedade moderna não é construída a partir da interioridade, mas da adequação. Ser alguém significa cumprir uma forma, um comportamento reconhecível, um papel socialmente aceitável. Quando o personagem principal deixa de se encaixar nessa forma, sua presença se torna estranha, incômoda e, por fim, indesejada. A diferença deixa de ser vista como variação e passa a ser interpretada como ameaça à ordem. Os papéis sociais, nesse contexto, funcionam como moldes invisíveis. Eles orientam como se deve agir, falar, sentir e até sofrer. Não são impostos por força direta, mas por repetição. Hábito e medo da exclusão. O personagem principal não se rebela contra sua condição, ele tenta se adaptar, esconder-se e minimizar sua diferença. Sua reação inicial não é revolta, mas vergonha. Essa vergonha ocupa um lugar central na leitura kafkiana. Ela não surge da culpa moral por um erro cometido, mas da sensação de inadequação. O personagem principal sente que sua simples existência viola uma norma não escrita. Ele passa a se perceber como erro, como algo fora do lugar. Kafka mostra que a sociedade não precisa punir explicitamente quem não se encaixa, basta fazê-lo sentir que não pertence. A família, longe de ser apenas um núcleo afetivo, aparece como o primeiro espaço de reprodução das expectativas sociais. No início, a confusão e tentativa de compreensão. Porém, à medida que a diferença do personagem principal se torna permanente, o cuidado se transforma em distanciamento. A convivência passa a ser marcada pela necessidade de manter a ordem, a normalidade e a aparência. O afeto cede espaço à administração do incômodo. Nesse ponto, Kafka revela um aspecto perturbador dos papéis sociais. Eles priorizam a estabilidade em detrimento da singularidade. O que ameaça a ordem deve ser contido, escondido ou eliminado. O personagem principal não é rejeitado por maldade, mas por não se encaixar na imagem do que é considerado normal. A exclusão surge como resposta prática àquilo que não pode ser integrado. A irmã do personagem principal simboliza esse processo de forma clara. Inicialmente, ela demonstra empatia e curiosidade. Com o tempo, no entanto, sua postura muda. À medida que se adapta às expectativas externas e assume um lugar reconhecido socialmente, ela passa a enxergar o personagem como algo que impede o avanço da vida familiar. A exclusão passa a ser vista como solução necessária para restaurar a normalidade. Kafka não constrói antagonistas evidentes. O pai, a mãe e a irmã não são vilões conscientes. Eles representam pessoas comuns tentando preservar uma estrutura que lhes oferece sentido e segurança. A exclusão do personagem principal não decorre de ódio explícito, mas da incapacidade de lidar com o diferente sem que a ordem simbólica seja ameaçada. Essa lógica atravessa toda a obra de Kafka.
Em O Processo, o protagonista é acusado sem saber por quê. Em O Castelo, o personagem tenta se inserir em um sistema que nunca o reconhece plenamente. Em todos os casos, o conflito central não é a punição, mas a impossibilidade de pertencimento. O indivíduo existe, mas não encontra lugar. Ele está presente, mas não é reconhecido. Outro elemento essencial em A Metamorfose é a perda da linguagem. O personagem principal tenta se comunicar, mas sua voz deixa de ser compreendida. Isso simboliza a exclusão simbólica. Quando alguém não corresponde às normas, sua fala perde legitimidade. Ele fala, mas não é mais ouvido como sujeito. Kafka sugere que ser compreendido é uma condição fundamental para existir socialmente. Aos poucos, o personagem principal começa a internalizar o olhar do outro. Ele aceita o isolamento para não causar desconforto, evita ser visto, recolhe-se. Essa atitude revela como a exclusão social não é apenas imposta, mas assimilada. O indivíduo aprende a se esconder para preservar a tranquilidade do grupo, abrindo mão da própria presença. O espaço físico acompanha essa transformação. O quarto deixa de ser lugar de descanso e se torna espaço de confinamento. Objetos se acumulam, o ambiente se deteriora. O espaço reflete a posição simbólica do personagem, alguém que não deve ocupar o centro, alguém que deve permanecer à margem. O ambiente se torna extensão da exclusão. Kafka também questiona a ideia de progresso e adaptação. Enquanto os outros personagens se ajustam às exigências do mundo, o personagem principal permanece preso à sua condição. Ele não evolui, não se reinventa, não encontra nova forma de pertencimento. Kafka sugere que a sociedade valoriza apenas aqueles que conseguem se transformar de maneira funcional. Quem não consegue é deixado para trás. A culpa sem causa clara atravessa toda a narrativa. O personagem principal não sabe exatamente do que é culpado, mas sente que falhou de alguma forma essencial. Essa culpa não nasce de um erro concreto, mas da incapacidade de corresponder a um modelo abstrato de normalidade. Ele passa a interpretar cada reação da família como confirmação dessa falha. O silêncio se torna reprovação, o afastamento se torna julgamento. O olhar do outro funciona como espelho deformado. O personagem principal passa a se ver apenas por aquilo que lhe falta. Sua identidade deixa de ser construída internamente e passa a ser definida pela ausência de reconhecimento. Kafka expõe o efeito devastador desse processo sobre a subjetividade. O tempo, na obra, também perde sua dimensão de futuro. O personagem principal vive em suspensão. Os dias se repetem sem expectativa real de mudança. O tempo deixa de ser horizonte e se torna peso. Kafka mostra que quando o indivíduo perde o lugar social, perde também a capacidade de projetar-se no futuro. Não há mais espera por transformação, apenas permanência no mesmo estado. Essa experiência da espera atravessa outras obras do autor. Em O Castelo, espera-se por reconhecimento. Em O Processo, espera-se por julgamento. Em A Metamorfose, espera-se por tolerância. Em todos os casos, a espera não conduz à resolução, mas ao desgaste silencioso. Kafka também explora o conflito entre interioridade e aparência. Internamente, o personagem principal mantém pensamentos, emoções e lembranças humanas. Externamente, é percebido apenas pela forma que assumiu. Essa ruptura evidencia como a sociedade privilegia a aparência como critério de reconhecimento. O que não se encaixa visual ou simbolicamente deixa de ser visto como humano. A incapacidade dos outros de reconhecer a humanidade do personagem principal não decorre da ausência dessa humanidade, mas da recusa em vê-la. Kafka denuncia, assim, uma ética baseada na superfície, na conformidade visível, naquilo que pode ser rapidamente classificado. O silêncio ocupa um lugar central nessa dinâmica.
O personagem principal não apenas deixa de ser ouvido, ele aprende a não falar. O silêncio se torna estratégia de sobrevivência. Falar significaria perturbar, exigir, incomodar. Kafka mostra como o silêncio pode ser imposto não por censura direta, mas pela sensação constante de ser inconveniente. Esse processo culmina na aceitação da própria exclusão. O personagem principal passa a acreditar que sua retirada é necessária para o bem dos outros. Essa ideia, profundamente trágica, revela o triunfo completo dos papéis sociais sobre a subjetividade. O indivíduo não apenas é excluído, ele passa a justificar a exclusão. No desfecho da narrativa não há catarse, não há revolta, denúncia ou redenção. A morte do personagem principal não provoca ruptura ou questionamento profundo. Pelo contrário, permite que a vida siga seu curso. A ordem é restaurada, os planos retornam. Kafka mostra que o sistema social absorve a perda sem dificuldade. A ausência do diferente facilita a continuidade. Essa ausência de aprendizado é talvez o aspecto mais inquietante da obra. A metamorfose, paradoxalmente, não muda nada. O sistema permanece intacto. A exclusão não gera transformação coletiva, ela apenas reforça a norma. Essa leitura obriga o leitor a abandonar qualquer posição confortável. Kafka não permite distanciamento moral. Não é possível ler a metamorfose sem reconhecer algo da própria sociedade e de si mesmo na forma como o personagem é tratado. A obra denuncia não apenas estruturas abstratas, mas atitudes cotidianas, o incômodo, o silêncio, o afastamento disfarçado de necessidade. O inseto, nesse sentido, não é apenas o personagem principal. Ele representa qualquer indivíduo que, por não corresponder às expectativas, passa a existir como problema. Kafka nos lembra que a verdadeira violência não está na transformação, mas na naturalidade com que a exclusão é aceita como normal. Kafka não oferece soluções nem redenção. Sua literatura não propõe caminhos de libertação. Ela expõe o absurdo escondido na normalidade e a fragilidade da identidade quando depende do reconhecimento externo. Ler Kafka é confrontar uma pergunta que permanece aberta. Quem somos quando deixamos de ser reconhecidos? A força de Franz Kafka está em revelar que os papéis sociais, embora invisíveis, moldam profundamente a experiência humana. Eles definem quem pertence, quem fala, quem é visto e quem pode ser ignorado, enquanto a identidade estiver condicionada à adequação. A metamorfose continuará acontecendo, não como evento fantástico, mas como experiência silenciosa de exclusão cotidiana.